Mateus 24, 37. Diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos para que o teu Espírito, que traz revelação das Escrituras, comece a fluir em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai, nós damos liberdade para que o teu Espírito flua com palavras de conhecimento, com dons, com milagres, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor traga libertação nessa noite, que o Senhor traga cura nessa noite, Pai. A última coisa que nós queremos é impedir a ação do teu Espírito. Em nome de Jesus, que o Senhor fique à vontade para fazer conforme o Senhor desejar. Que os nossos corações sejam como terras férteis para as sementes que vão ser lançadas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, eu fiquei pensando muito sobre o que falar, sobre como começar o retiro. Um tema muito específico quando a gente fala de eis aí o noivo, ou quando a gente fala algo voltado para a escatologia. Parece que a gente fica batendo sempre na mesma tecla, né? Fica sempre falando da mesma coisa. Mas eu acredito que a urgência da mensagem da volta de Jesus e do amor pela volta de Jesus é uma coisa que nós temos que ter nesses dias. E eu gosto muito do texto de Paulo, quando ele diz: aquilo que eu recebi do Senhor, eu também vos deixo, falando sobre a ceia. E quando eu entendi o significado da vinda de Jesus, isso mudou a minha vida, isso mudou a história da minha casa. Quando eu entendi como era amar o Senhor, como era viver uma vida esperando a volta de Jesus, isso mudou a minha vida. E eu recebi isso do Senhor e eu quero compartilhar com vocês. Então o Senhor me trouxe para esse texto, para falar um pouco para vocês sobre o contexto disso que Jesus está explicando. No contexto de Mateus 24, Jesus ele está pregando, ele está falando para os discípulos em um dos seus últimos sermões. Ele está falando sobre todas as coisas que antecederiam a sua vinda. Então Jesus ele chega a um ponto, ele começa a falar, e Mateus 24 é muito engraçado, porque Mateus 24 só piora. Você começa a ler e só vai piorando. Jesus ele fala no 24:9, se eu não me engano, Mateus 24:9, ele fala: vocês serão odiados. Ele está falando para os discípulos: cara, vocês vão ser odiados pelo meu nome. Que sermão profético, que inspiração para pregar o evangelho. E depois Jesus em 24:14 ele vai dizer: este evangelho do reino será pregado em toda a terra, e então virá o fim. Então quer dizer, Jesus primeiro fala que os caras vão ser odiados, e depois eles falam que eles vão pregar o evangelho. E os caras pregaram o evangelho, e deles foram odiados. Isso é incrível. E dentro desse contexto de Mateus 24, Jesus ele está explicando para os discípulos, quando eles fazem a pergunta de quando ele viria com o seu reino messiânico, de quando ele se revelaria como o grande rei, quando ele derrotaria os inimigos de Israel. Porque na cabeça deles não existia uma segunda vinda. Jesus já estava ali. Então para eles, Jesus estava apenas aguardando para manifestar o seu reino, para manifestar o seu reino glorioso. E eles estavam com expectativas naquilo. Então eles começam a perguntar: Jesus, quando será? Quando vai ser? Quais serão os sinais de que o seu reino está próximo? De que o Senhor se assentará no trono e reinará sobre todas as coisas? E Jesus ele começa a descrever vários sinais e várias coisas vão acontecendo numa linha do tempo em que Jesus vai falando para eles. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele faz uma afirmação dentro desse sermão. Ele fala que serão dias como os dias de Noé. E eu acho interessante porque essa afirmação, Jesus está explicando algo que as pessoas já conheciam, porque eles já conheciam a história de Noé, eles já conheciam a história do dilúvio. E para nós a mesma coisa, nós também já conhecemos. É muito mais fácil a gente falar sobre a história de Noé, porque a maioria das pessoas já viu um desenho, já fez um desenho de uma arca com um monte de bichinho. Não fez? Quem aqui já fez um desenho da arca de Noé? Quem já cantou a arca de Noé? Eu vou te mostrar como é que é. É muito mais fácil. Então Jesus ele está simplificando e dizendo: cara, serão como nos dias de Noé.
Mas aí eu parei para me perguntar e para entender o porquê que Jesus ele usa essa afirmação. E Jesus ele usa uma afirmação muito clara sobre os dias de Noé. Então eu fiquei pensando, cara, por quê? Ele mesmo explica isso. Ele mesmo vai dizer aqui nos versículos seguintes. Mas é interessante que há uma definição para os dias de Noé. Os dias de Noé eram dias de pessoas despreocupadas. Os dias de pessoas que viviam as suas vidas despreocupadamente. Viviam as suas vidas de uma forma que eles não tinham com o que se preocupar. Afinal, tudo estava indo muito bem. A vida deles estava tudo indo muito bem. Eles não precisavam se preocupar com nada. Os dias de Noé falam sobre dias de pessoas despreocupadas. Dias de pessoas que não esperam por nada, que vivem as suas vidas e morrem. E é isso. E acabou. Os dias de Noé são os dias de pessoas que não têm um propósito e não têm algo porque elas precisam viver. Ou algo porque elas vivem. Existem algumas pessoas que falam uma coisa que eu acho interessante, cara. Eles falam assim: existem duas coisas incríveis na sua vida: o dia que você nasce e o dia que você descobre para que você viveu. Porque a partir do momento que você descobre para que você viveu, você vai ter um propósito para a sua vida. Então a sua vida ela começa a ter um significado. Então deixa eu te falar, você nasceu para um propósito. O propósito de ser amado e ser um filho de Jesus. Jesus criou você para que você fosse um filho amado. O Salmo 2 vai dizer que Ele tem as nações por herança. Nós somos a herança de Jesus. Nós fomos amados antes da fundação do mundo. Então, se você se sente rejeitado de alguma forma, se você se sente desvalorizado de alguma forma, se você chegou aqui pensando que você está aqui à toa, não, Jesus te trouxe até aqui para dizer que você é um filho amado. Não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu senti de falar isso. E vamos lá. Então, o versículo 38 vai dizer assim, que as pessoas elas estavam comendo e bebendo. Jesus está dizendo que, cara, eles viviam nos dias de Noé, eles eram pessoas que comiam. Caraca, que específico, né? Oh, que errado. Errado comer, gente? Errado comer? Errado bater uma pizza inteira? É errado, né? Mas é errado comer? É errado se alimentar? Não é errado se alimentar. Mas essas pessoas, Jesus está dizendo que essas pessoas, elas estavam comendo e bebendo. É errado beber? É errado tomar água? Não, na verdade é certo tomar água. Você tem que tomar água. Né, Giovana Grigio? Você tem que tomar água. Não é errado. Jesus está dizendo duas coisas tão simples aqui. Jesus está dizendo que os caras comiam e que eles bebiam. E qual que é o mal, qual que é o problema nisso? Jesus ele vai continuar dizendo que eles casavam-se e davam-se em casamento. Quem aqui quer casar? Caraca, 2, 3, 5 pessoas e a Isadora. Deixa eu falar para vocês, casar é maravilhoso, gente. Casar é maravilhoso, não acreditem que as pessoas falam sobre casamento. Casar é muito bom. Ainda mais quando você tem a Clarinha. Casar é muito bom. E cara, os caras eles estavam casando e se dando em casamento. Qual que é o problema de casar? Qual que é o problema de você ser uma pessoa que vai lá, faz uma festa e se casa? Não, na verdade isso pra gente hoje é uma vitória, né? A gente vê pessoas casando hoje, pra gente é uma alegria, porque ninguém mais quer casar. Porque a mentalidade de hoje não é mais sobre casamento, não é mais sobre se casar ou dar-se em casamento. É sobre fazer tudo menos casar. Então, cara, Jesus ele está dizendo, cara, os caras casavam. Que errado. Nos dias de Noé as pessoas casavam. Nos dias de Noé as pessoas estavam casando, comendo e bebendo. E eu me perguntando, cara, o que é de errado nisso? O que é de errado, cara, em casar, comer e beber? Não há nada de errado. E por que Jesus ele enfatiza isso? Porque eles eram pessoas totalmente despreocupadas e eles viviam a sua vida da forma que eles queriam. Nos dias de Noé as pessoas viviam a sua vida conforme os seus desejos. Elas viviam as suas vidas conforme dava vontade, batia na cabeça delas, elas viviam. Eram pessoas totalmente sem um propósito de vida. E esses caras eles estavam vivendo de uma forma tão despercebida
Eles estavam vivendo a vida de uma forma tão aleatória que de repente um maluco começa a construir uma arca gigante. Uma arca gigante. Tu já parou para pensar no tamanho da arca? Tu já parou para ler e entender o tamanho da arca de Noé? Uma parada absurda, irmão. É gigante. Ele colocou 2 elefantes. Ele colocou 2 elefantes, né? Imagina. Só aí você já imagina o tamanho, né? Eu ia fazer uma piada, mas não vou. E, cara, e as pessoas vendo Noé construir uma arca gigante, tipo assim, pô, era impossível de não ver. Não tinha como eles não verem Noé construindo uma arca. E aí, eu tenho certeza que ele chegava e ia perguntar para Noé, e falar, e Noé, por que você está construindo isso? Porque vai chover. Eles, tipo, o que é chuva? Que é isso? O que você está falando? Que loucura é essa? E os caras lá vivendo a sua vida, despreocupado, tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E Noé continuou construindo a sua arca, e continuou construindo, também não foi do dia para a noite, né, gente? Ele continuou construindo. E aí, de repente, veio o quê? O dilúvio. Veio o dilúvio e as pessoas viram que Noé não era um maluco. Elas viram que Noé estava vivendo a sua vida com um propósito. Ele estava vivendo a sua vida por um propósito. Vem o dilúvio, aquelas pessoas são levadas e a família de Noé é salva. Cara, já parou para pensar na loucura disso? O quão incrível é essa parte? O quão incrível é essa história? O quanto um homem ouve a voz de Deus e ele começa a ter um propósito na sua vida e ele começa a construir algo para algo que ele nunca tinha visto. Eu fico pensando quantas vezes as pessoas foram tentar frustrar Noé. Eu fico pensando quantas vezes as pessoas tentam nos frustrar porque nós somos diferentes. Ou quantas vezes as pessoas nos frustraram ao ponto de nós sermos iguais a elas. Quantas vezes nós estávamos totalmente envolvidos com a glória de Deus. Quantas vezes nós estávamos totalmente envolvidos com aquilo que o Senhor tem para nos revelar. E as pessoas nos frustraram. Porque elas estavam despreocupadas com as suas vidas. E nós entramos na despreocupação das pessoas. E nós saímos de um ambiente da glória de Deus. E nós voltamos para uma vida sem sentido. E sem propósito. Eu fico imaginando aquelas pessoas chegando e falando para Noé, mano, o que você está fazendo, cara? Isso aí não vai dar em nada. E Noé, continuando, e vai, e faz. Eu tenho certeza que você já passou por isso, cara. Que alguém já frustrou a sua fé. Alguém já falou para você assim, cara, não adianta ser crente. Não adianta, você está fazendo tudo errado, você está perdendo a sua adolescência. Alguém com certeza deve ter falado para você, mano, o que você vai fazer no retiro? Perder um final de semana inteiro. Por que você vai lá dormir na cadeira do retiro, né, galera? Boa noite. Por que você está indo para lá, velho? Você está perdendo a sua adolescência. Você está perdendo uma parada maneiraça da sua vida. Você está perdendo a melhor época da sua vida, onde você pode aprontar um monte e você não é preso. Uau! Você está perdendo isso, cara. Eu tenho certeza que alguém já chegou e já falou isso para você. Que alguém já confrontou. E o problema é quando essa pessoa te confrontou e você ouviu e deu ouvidos a ela. Esse é o problema. E talvez hoje você está aqui pensando, cara, eu já experimentei tudo isso que foi cantado até agora. Mas hoje eu estou vivendo uma vida despreocupada e sem propósito. E aí depois do dilúvio, nós temos a continuação da história, porque o dilúvio acontece, a família de Noé é salva, e a história bíblica ela continua. E aí nós vamos ver os patriarcas, nós vamos ver Abraão, Isaac e Jacó, e a aliança de Deus com os patriarcas, lá em Gênesis 12. Nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão, uma aliança irrevogável com Abraão, uma aliança que não pode ser quebrada. Porque a aliança de Deus com Abraão, ela não depende de Abraão, ela depende apenas de Deus. Por isso que ela não pode ser quebrada. Deus, ele continua participando da história da humanidade, ele continua se revelando
para a humanidade. Ele continua dando sentido e propósito à vida das pessoas. Porque Abraão, ele estava por ali. Mas a partir do momento que Deus fala para ele, fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Abraão ganha um propósito. E a vida de Abraão ganha um sentido. E agora ele não se importa mais de habitar em tendas. Ele não se importa mais de ser um peregrino. Abraão tem um propósito de vida. E Abraão espera pelo cumprimento de uma promessa. Depois de Abraão, Isaac, Jacó, nós temos Moisés. Aí o povo vai lá, dá uma vacilada, fica preso no Egito. Aí Deus levanta quem? Moisés. Um homem que também não tinha propósito nenhum em sua vida. Um homem que foi criado dentro do palácio de Faraó. E aí de repente ele está andando por lá. E ele vê alguém do seu povo sendo espancado. Ele mata e foge. E aí Deus chama ele e dá o quê? Um propósito para a vida de Moisés. Deus dá um propósito para a vida de Moisés. Agora Moisés, ele não é somente um fugitivo ou um bastardo que cresceu dentro do palácio. Moisés agora é o libertador de Israel. Moisés agora tem um propósito de vida. Moisés agora tem algo para ele gastar a sua vida. E sabe o que é mais interessante? É que Moisés, ele faz o quê? Contempla a glória de Deus. Moisés, ele contempla a presença de Deus e a sua vida é transformada. E agora ele é um libertador. E aí mais para frente nós temos um homem que todos nós conhecemos, que se chama o grande rei Davi. Outro homem que estava lá, abandonado, sem propósito de vida. Ele estava lá, abandonado, cuidando das ovelhas de seu pai. E de repente, Samuel vai para ungir Davi a rei de Israel. Um cara que estava esquecido pela sua própria família. Porque quando Samuel chega para ungir, o pai de Jessé, cadê? Jessé, né? Jessé é o pai de Davi, literalmente. Jessé, ele esquece de Davi. Ele mostra só a Camille, só tem a Camille, ele deixa Davi de lado. Jessé mostra somente os seus outros filhos e deixa Davi de lado, cara. Davi, ele era esquecido pela sua própria família. Já pensou? Que loucura. E aí Deus dá um propósito para Davi. E Davi se torna rei de Israel. E o homem segundo o seu coração. Davi agora tem um propósito de vida. Todos esses caras, eles tinham nada. E a partir do momento que eles se encontram com a glória de Deus, eles têm um propósito de vida. E nós passamos pelos períodos dos reis, nós entramos nos períodos dos exílios. E aí nós temos alguns homens, especificamente um, que eu gosto bastante. Eu duvido vocês acertarem a parte da música que foi cantada aqui que eu mais gosto. Eu duvido. Cara, eu falo que pensando, o que Daniel viu? E cara, esses caras contemplando a beleza e a glória de Deus e tendo suas vidas transformadas. Tendo propósito. Independente de onde eles estavam, Daniel estava no meio da Babilônia. Ele estava no meio da Babilônia e a vida dele tem um propósito. E ele diz, eu não me contaminarei. 70 anos depois, nós vamos lá e Daniel diz a mesma coisa. Guarde os seus presentes para si. Daniel continua fiel dentro da Babilônia, porque ele tem um propósito de vida. E isso basta. E é interessante que durante todo esse processo, todo esse período que eu estava falando aqui, tudo isso que foi acontecendo, existiam alguns caras, alguns profetas, que eles estavam reafirmando aquilo que está lá em Gênesis 3,15. Que o descendente da mulher pisaria sobre a cabeça de Satanás, do inimigo, do acusador. O descendente da mulher venceria o inimigo. E esses homens, eles vão reafirmando isso. Durante a história vai sendo reafirmado que um dia que eles deveriam manter a esperança na promessa que foi feita lá em Gênesis na queda. Que eles deveriam continuar se apegando à promessa de Deus, de que o descendente da mulher venceria.
E nós entramos dentro de um período da história que é contemporâneo ao período de Jesus, que é pós o exílio babilônico, e nós chegamos na era do judaísmo, do segundo templo. E sabe o que é interessante, cara? Que esses caras, eles eram os caras que mais poderiam entender sobre a vinda de Jesus. Esses caras eram os caras que mais poderiam entender e crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Esses caras, eles eram os caras que eles tinham tudo o que eles precisavam para acreditar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus Cristo era o Messias. Eles tinham tudo. Por quê? Porque eles tinham a lei de Moisés, eles tinham os escritos dos profetas. Baguncei o tapete aqui. Eles tinham os escritos dos profetas. Eles tinham tudo para acreditar que Jesus, o homem que nasceu em Nazaré, ele era o homem de Nazaré, não nasceu em Nazaré, o homem de Nazaré. Ele era o Filho de Deus. E esses caras, eles fizeram ao contrário. Porque eles estavam vivendo dias como os dias de Noé. Mais uma vez a história se repete e o padrão se repete. Mas agora muito pior, porque o padrão dos dias de Noé que essas pessoas vivem não é um padrão apenas de pessoas que estão vivendo sem um propósito, pessoas despreocupadas. É um padrão de pessoas religiosas que estão vivendo um padrão acreditando que elas podem fazer algo. Acreditando que elas estão fazendo algo bom. Por quê? Porque os sacrifícios no templo estavam ok. As festas religiosas estavam ok. Então estava tudo certo. Deus estava se agradando daquilo que era feito. Então para eles não tinha problema eles viverem de uma forma despreocupada. E uma forma onde eles esqueceram onde deveria estar o seu coração e a sua esperança. Esses homens se esquecem de para onde eles deveriam estar olhando. Eles se esquecem que Deus fez uma promessa a Abraão, uma promessa a Davi. E eles vivem uma vida despreocupada. E uma vida religiosa. E eles estavam em dias como foi os dias de Noé. Mais uma vez, uma geração em dias como os dias de Noé. Vivendo deliberadamente. E aí, olha como Deus ele é bom. Olha como Deus ele é incrível. Toda hora que eu passo aqui faz barulho, né? Olha como Deus é incrível. Dessa vez Deus manda quem? Alguém para preparar o caminho. Vou parar, vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. É difícil, mas eu vou ficar. Aí Deus manda alguém para preparar o caminho. Deus manda João Batista. E João Batista vem e começa a pregar uma mensagem de arrependimento. Agora eu estou para trás aqui, gente. Vou ficar aqui, vou ficar imóvel, vou tentar. Não consigo. Terror da mídia. Desculpa, Paulo. Não posso lá. Paulo, não deixa. Mas Deus manda João Batista para preparar o caminho. Então João Batista começa a pregar sobre o arrependimento. Arrependam-se porque está chegando o reino dos céus. Então João Batista começa a pregar uma mensagem, começa a anunciar sobre a vinda de um rei, sobre a vinda de Jesus. E eles, com seus corações incrédulos, não dão ouvidos à mensagem de João. E aí, adivinha quem aparece na história? Quem começa o seu ministério? Jesus. Simplesmente Jesus. Ou Jesus. Tipo, Jesus, não tem, é Jesus. Ele aparece, ele intervém na história da humanidade e ele se revela. E agora eles estão diante do Messias, estão diante do Filho de Deus. Eles estão diante daquele que era antes de todas as coisas, daquele por quem o mundo foi criado. Eles estão diante dele. Eles estão diante dele. Sabe quem reconhece? João Batista, o cara que estava preparando o caminho. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas dentro de uma geração, no meio de uma geração onde pessoas vivem dias como os dias de Noé, a mensagem profética de João Batista, ela não surge efeito. E Jesus, ele não é aceito. Eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Eles não acreditam que Jesus é o filho de Davi. Eles não acreditam que Jesus é o Messias. Afinal, que Messias é esse?
um homem simples, humilde, um homem que falava com os pecadores, um homem que acreditava nas pessoas. Quem é esse Jesus? Como esse cara é Jesus? Como esse cara é o nosso Messias? Como esse cara pode dizer que ele é o Messias? Lembra que eu falei para vocês que esses caras eles tinham tudo para acreditar que Jesus era o Filho de Deus? Sabe por quê? Porque Isaías ele vai dizer que o Messias nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Ele vai dizer isso, que o Messias nasceria de uma virgem. E Jesus nasce de quem? De uma virgem, através do Espírito Santo. Miqueias vai dizer que Jesus ele nasce em Belém. Que o rei nasceria em Belém. Onde que Jesus nasce? Belém. Miqueias capítulo 5, versículo 2. Jesus nasce em Belém. Estava começando a ficar legal. Esses caras tinham tudo isso aqui. Eles sabiam isso de cor às vezes. Muitos deles conseguiam recitar isso de cor. Eles conseguiam recitar sobre o Messias que eles estavam esperando. Mas eles não conseguiam reconhecer o Messias diante deles. Jesus, o Messias, ele teria que ser da descendência de Davi. 2 Samuel 7, 12, 13. A promessa da linhagem de Davi reinando sobre toda a eternidade. E a mais legal de todas, a que eu acho para mim que é a mais maluca e que Jesus ele amassou quando ele fez isso. Não tem outra palavra. A entrada triunfal em Jerusalém. Jesus cumpre é bom, né? Jesus cumpre a profecia de Zacarias, capítulo 9 e versículo 9. Ele entra dentro de Jerusalém, na entrada triunfal. E Jesus, ele está entrando, uau, que loucura. E aí os caras, eles não reconhecem Jesus. Pelo contrário, além de não reconhecer, eles crucificam e matam Jesus. Pensa. E aí o legal é que a gente é os primeiros a falar, pô, esses caras são mó vacilão. Os caras não reconheceram Jesus diante dele. Os caras não reconheceram Jesus com tantas informações sobre Jesus, com tantas coisas faladas sobre Jesus. E nós temos tantas informações sobre Jesus, nós temos tantas informações sobre a glória de Deus, sobre a presença de Deus, e nós não conseguimos reconhecer quando a presença de Deus está no ambiente. E nós somos os primeiros a falar, pô, o povo de Israel é vacilão. Mas nós não conseguimos nos render quando Jesus está no ambiente. Nós não conseguimos reconhecer a sua majestade, a sua glória se espalhando. Nós não conseguimos nos prostrar diante da sua majestade. Nós conseguimos pensar no que a pessoa que está do nosso lado vai pensar de nós, mas nós não conseguimos pensar naquilo que Jesus está falando. Cara, eu estou aqui. Nós não conseguimos reconhecer a presença manifesta de Jesus. E aí a gente fala, pô, os caras fizeram tudo errado. Os caras são um vacilão. E aí, esse Jesus que é crucificado, morto, no terceiro dia, ele ressuscita. E aí agora é loucura, tiro para cima. Agora a galera fala assim, pô, é agora. Eu fico imaginando os discípulos olhando e falando, Jesus voltou, mano, já era, agora é nós. E ele está com seu corpo glorificado. Agora vai acabar, já era para o Império Romano. Jesus vai amassar eles. E aí, sabe o que Jesus faz? Jesus ele pega, fala para os caras assim, ó, fiquem em Jerusalém, até que sobre vocês desça o poder dos céus. Vocês vão ser as minhas testemunhas na Judeia, Samaria, confins da terra. E é isso, valeu. E aí os caras ficam tipo, tá, e agora? E aí Jesus, e os anjos falam assim, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que subiu aos céus, um dia voltará. Esse Jesus que subiu aos céus, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele voltará. Jesus voltará. Esse Jesus glorificado voltará. E aí ele vai estabelecer o seu reino. Ele vai estabelecer todo o seu domínio sobre a terra.
Mas antes, vocês precisam anunciar a mensagem do Evangelho. E aí a igreja ela começa, né? Pô, muito louco, vamos lá, Jesus. E aí com o tempo vai diminuindo. E aí a gente chega na nossa geração hoje. Na nossa não, né? Na de vocês, na minha já mais ou menos, né? A minha um pouco. E aí chega a geração em que nós nos encontramos. E sabe o que eu vejo? Mais uma geração que está vivendo dias como os dias de Noé. Mais uma geração que está sendo doutrinada para viver dias despreocupados e dias de forma deliberada, de forma como tanto faz, tanto fez. Eu vejo uma geração que não se importa mais com aquilo que é ensinado dentro da sua casa. Eu vejo uma geração que não se importa mais sobre se é verdade que Jesus voltará, se você acredita que Jesus vai voltar. Não, você está vivendo a sua vida. Se voltar, voltou. Se não voltar, não voltou. E é isso. Eu vejo uma geração que ama cantar as músicas, mas não ama viver as músicas que canta. Eu vejo uma geração que ama ter informações da palavra, mas não ama viver a palavra. Não ama conhecer a revelação de Cristo através das palavras. Eu vejo uma geração que não ama estar mais na presença de Jesus. Eu vejo uma geração totalmente perdida nos dias de Noé. Eu vejo uma geração sendo doutrinada, dizendo, você é o que você sente, você faz o que você quiser, e se você está feliz, está tudo bem. É isso. É isso que importa. Não importa se Jesus vai voltar, e Jesus exige um padrão quando Ele volta. Por isso que Jesus Ele nos ensina, e Ele nos deixa a sua palavra para que nós estejamos prontos e no padrão que Ele estabeleceu para nós encontrarmos Ele. Ponto. Não existe meio termo. Não tem metade. Joel 2 vai dizer duas coisas. Que o dia do Senhor Ele é glorioso e Ele é terrível. O dia do Senhor é glorioso e terrível. Não é mais ou menos, meio glorioso, meio terrível. Não. Ou Ele é glorioso ou Ele é terrível. Eu gosto sempre de falar, cara, você escolhe se você quer encontrar um Jesus amoroso, glorioso, que você vai encontrar com Ele nos ares, ou você escolhe você vai ver um Jesus com seu manto molhado de sangue, com uma espada na boca, pisando sobre os seus inimigos, julgando as nações. Nós acabamos de cantar, para toda injustiça nós clamamos o quê? Não entendi? Você clamou juízo para toda injustiça. Então se você pratica injustiça, você colherá juízo. Mas se você pratica estar diante do Senhor, se você pratica manter a sua candeia acesa, manter o óleo dentro da lanterna, você colherá misericórdia e amor. O dia do Senhor passa de ser um medo e começa a ser uma esperança. E sabe como que nós vamos alcançar esse padrão? Como nós vamos alcançar um padrão de encontrar o Senhor num dia glorioso? Sabe como o dia do Senhor vai passar, vai deixar de ser um medo para nós, para começar a ser uma esperança? O dia do Senhor vai começar a ser uma esperança para mim e para você, quando nós começarmos a amá-lo com todo o nosso coração. Quando nós começarmos a ir à contramão de tudo aquilo que é pregado hoje, de tudo aquilo que é falado hoje. Quando nós começarmos a entender que, cara, independente da idade que nós temos, Jesus, Ele nos escolheu e nós temos um padrão para cumprir, que é o padrão das Escrituras. Abra comigo sua Bíblia, Mateus 25. Existe um padrão das Escrituras em que Jesus quer nos encontrar. Existe um padrão em que Jesus deixou estabelecido para que nós estivéssemos. A Isa desistiu de gravar? Imagino. Não consigo, desculpa. Acharam Mateus 25? Vamos lá? O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes.
Jesus ele já está dizendo aqui que existem insensatas e existem prudentes. Existem noivas insensatas e noivas prudentes. A definição de noiva é a igreja, ponto. Existem pessoas dentro da igreja que hoje elas são prudentes. Pessoas que estão guardando o óleo na sua lanterna. Pessoas que estão diante do Senhor. Pessoas que permanecem vivendo uma vida de devoção, de oração, uma vida de renúncia. E pessoas que vivem o oba-oba. Pessoas que vivem os dias de Noé. Que são as pessoas insensatas. Então hoje, você está aqui como igreja, e eu te pergunto, você é uma prudente ou uma insensata? Você mesmo sabe, eu não preciso julgar você e falar você é isso, você é aquilo. No seu coração você sabe se você tem sido prudente ou insensata. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. As prudentes estão guardando óleo para o dia do Senhor. As prudentes estão esperando pelo dia do Senhor. Para as prudentes, Maranata não é só algo que está famoso, não é só algo que está sendo muito falado. Maranata não é só cantar as músicas do Alessandro, e Maranata não é só ver os vídeos do Douglas Gonçalves e da Tamires Garcia. Maranata não é só ficar lendo o livro do Vitor Vieira, do David Slacker. Maranata não é só isso. Maranata não é só pegar os conteúdos que o Baso posta e começar a sair por aí falando um monte de coisa. Não, Maranata é uma canção do nosso coração de paixão e devoção pela espera de Jesus. Isso é Maranata. Isso é Maranata. Maranata é o que as prudentes estão cantando. Maranata é o que as prudentes estão vivendo. Mas tem gente insensata cantando Maranata. Tem gente insensata cantando Maranata. E aí sabe o que é interessante? O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. Todas ficaram com sono e adormeceram. Eu fico pensando, cara, será que as pessoas acham que Jesus está demorando para voltar? E elas começam a largar de mão e falar assim, pô, é isso. Já era, está demorando demais. 2024 anos ouvindo que ele vai voltar. E Pedro vai dizer, cara, não acreditem naqueles que dizem que Jesus não vai voltar. Não acreditem naqueles, porque é certo que o Senhor virá. É certo que o Senhor virá. E aí todo mundo dorme, cara. E aí, à meia-noite, ouviu-se um grito. Fique de pé comigo. E então, à meia-noite, ouviu-se um grito. Amém? Não converse, mantenha o foco. Seja prudente. Então, à meia-noite, ouviu-se um grito. E eu quero que vocês me digam qual o grito que elas ouviram? Qual é o grito que elas ouviram? Não, tá pior do que eu imaginei, cara. Não sabe nem o que é o grito, gente. Eis aí o noivo. Retiro Maranata Teens 2024. Eis aí um noivo não é só para o nome ficar bonito. É para dizer que eis aí um noivo. Ele está vindo, ele está voltando. E você tem que estar em um padrão das Escrituras. Você não pode mais viver a sua vida como nos dias de Noé. Você não pode mais viver a sua vida de qualquer jeito. Você não pode mais viver a sua vida conforme o padrão das suas amizades. Sabe por que eu falo sobre como padrão das amizades? Porque depende do amigo que você está, você é de um jeito. Se você está com seu amigo da igreja, você é da igreja. Se
Se você está com seu amigo que não é da igreja, você não é da igreja. Se você está com seu amigo que é prudente, caraca, a gente ora, roda, pula, gira no manto. Se você está com seu amigo que é um pouco insensato, já era. Um grito de eis aí o noivo. A gente pode entender o grito de duas formas. O grito para quem está adormecido, mesmo sendo prudente, deixou a sua fé, deixou a sua lanterna de lado. A sua lanterna ela ainda tem muito óleo, mas essa pessoa ela adormeceu. E existe um grito de eis aí o noivo. Você não pode ficar dormindo. O noivo está vindo. O noivo está vindo. Você não pode ficar aí dormindo. E existe um grito de eis aí o noivo. Para aquelas que precisam se arrepender. Para aquelas que precisam de eis aí o noivo é para mim e é para você. É para mim me lembrar que Jesus está voltando e que todos os dias eu tenho que estar diante dele e falar: Jesus, eu preciso de você, porque sem você eu não consigo. Sem você eu vou ser só mais uma insensata. Sem guardar óleo na minha lanterna, eu vou ser só mais uma insensata que acha que sabe tudo. Eu vou ser só mais um que vai conseguir dizer quando Jesus volta. Uau, eu sei, eu estudei escatologia. O Rômulo me ensinou, eu consigo dizer para você se é antes, depois, no meio, do lado, em cima da grande tribulação. Eu consigo te dizer, mas não é sobre isso. O grito de eis aí o noivo é para uma geração apaixonada por ele. É para levantar uma geração que vai contra os dias de Noé que nós vivemos. É para despertar uma geração que não somente vai ouvir eis aí o noivo, mas vai começar a anunciar: eis aí o noivo. Vai começar a anunciar: eis aí o noivo, saia ao seu encontro. Eis aí o noivo, saiam ao seu encontro. Sabe o que é mais legal de tudo isso? É que Jesus, ele sempre está disposto a nos encontrar. Ele sempre está disposto a nos encontrar. E hoje eu queria começar esse retiro, queria começar, dar esse start orando por algo, orando para que pessoas que talvez tenham perdido a paixão e a devoção pelo noivo, pessoas que talvez um dia carregaram uma candeia com óleo e eles deixaram essa candeia para trás. Você deixou essa candeia para trás, talvez por vergonha, medo, traumas. Você deixou de carregar a sua candeia com óleo e hoje você não espera mais Jesus. E hoje você não espera mais o noivo, mas nós estamos aqui para dizer: eis aí o noivo. E ele ainda te ama e ele ainda quer se encontrar com você. Sabe, talvez você está aqui obrigado pelos seus pais te enfiaram dentro de um ônibus para você estar aqui. Mas Jesus, ele está dizendo: cara, eis aí o noivo, eis aí eu estou aqui. Você pode vir e me encontrar de novo. Sabe, vai valer a pena você gastar a sua vida diante de mim. Vai valer a pena você gastar toda a sua adolescência, a sua juventude. Vai valer a pena você casar virgem. Vai valer a pena você ir contra todos os padrões do mundo. Vai valer a pena você rejeitar aquilo que está sendo dito para você. Vai valer a pena você assumir o seu papel de filho de Deus e de nada mais. Não de Elohim, não. É Deus, você. Jesus criou um padrão. Jesus nos chamou para sermos filhos segundo a adoção de Cristo Jesus. E ponto. Essa é a nossa identidade. Talvez você tenha perdido isso nesses dias. Talvez você tenha deixado isso nesses dias e você está indo toda sexta-feira, todo domingo. Ou você já nem vai mais, porque você acha que acabou. Mas Jesus, ele está dizendo: eu estou te esperando. Eu estou te esperando. Você é a minha herança. Eu amo a sua
vida. Eu amo estar com você. E eu anseio pelo dia em que eu vou voltar e eu vou me encontrar com você. Jesus está diante de Deus, intercedendo, clamando por nós, ansiando pelo dia que Ele irá nos encontrar novamente. O dia em que nós seremos um com Ele para sempre e nunca mais seremos separados dEle. O dia em que o pecado não terá mais domínio sobre nós. O dia em que os nossos desejos serão os desejos de Jesus. O dia em que o nosso coração queimará pelo que o coração de Jesus queima. Sabe, talvez hoje você precise limpar as suas mãos, purificar o seu coração para voltar a sentir aquilo que você já sentiu um dia. Eu queria te convidar, cara, se você sente isso, vem aqui pra frente, nós queremos orar com você.